Mocidade, por incrível que pareça, vou reagir aqui no canal a um vídeo que vem de um canal que não é de futebol. Mas como assim? Vai reagir a vídeo que não é do futebol, então eu vou sair, não vou assistir. Calma, pequeno gafanhoto. O vídeo é sobre futebol, só está num canal que não é de futebol, é esse canal aqui, chamado Grande Obras, que é um canal bem pequeno, viu? Tem 42 inscritos só, mas esse vídeo deu uma bombada por ser um vídeo da Copa e o algoritmo mandou pra mim, me atraí bastante pela thumbnail dele, porém já adianto aí, mocidade, que vai ter polêmica. Esse aqui será o vídeo que eu mais vou discordar das opiniões do que concordar. Então se ajeita daí que eu me ajeito daqui e bora pro vídeo. Eles estão vendendo a Copa do Mundo de 2026 como a maior festa do futebol da história. Mas e se eu te disser que isso pode acabar sendo o maior erro que a FIFA já cometeu? A Copa de 2026 promete ser gigante. 3 países sede, Estados Unidos, Canadá e México, 48 seleções, 104 jogos. Parece incrível, né? Mais jogos, mais times, mais torcedores, mais dinheiro. Mas quando você olha de perto, percebe que essa ideia tem tudo pra dar errado. E não só um pouquinho errado, mas desastroso. Primeiro, vamos direto ao ponto. Nunca na história da Copa tivemos algo tão inchado. Sempre foi difícil organizar um torneio desse tamanho em apenas um país. Imagina em 3. A logística já começa problemática. Pensa comigo, jogos acontecendo em cidades separadas por milhares de quilômetros. Vai ter seleção jogando em Los Angeles e depois em Toronto. Isso não é viagem, é uma maratona aérea. E não são só os jogadores que sofrem. Jornalistas, torcedores, equipes técnicas. Quem vai conseguir acompanhar tudo sem enlouquecer? E aí entra outro ponto, a identidade da Copa. Parar por aqui, identidade da Copa, né? Eu já ia falar isso lá quando apareceram as 3 bandeiras lá no começo do vídeo, né? Mas eu sabia que ele ia falar sobre isso logo, né? Já me expressei algumas vezes aqui no canal, eu sou totalmente contra esse negócio de mais de um país sediar a Copa ao mesmo tempo. Para mim, a Copa tem que ser em um só país, justamente por causa disso que está escrito aqui, ó. Identidade da Copa, né? A Copa, ela mostra a identidade daquele país para o mundo inteiro. São feitas uma série de reportagens, de entrevistas, de documentários, de vídeos. E colocando 3 países ao mesmo tempo para sediar a Copa, isso se perde muito, né? Fica aquela bagunça tremenda, né? Ainda mais 3 países tão grandes, né, quanto México, Estados Unidos e Canadá. Realmente não curto esse negócio e concordo em relação a essa perda de identidade. E as distâncias são muito grandes. Realmente serão maratonas aéreas aí. E olha, o torcedor que tem grana, aquele que tem muita grana, que vai poder viajar do lado pro outro e tal, assim, ele não vai estar nem aí. Vai estar no avião, tomando uísque, tomando um Danone, só festa, só alegria. Mas vai se tornar inviável para muita gente. Uma das coisas mais bonitas do Mundial é quando um país inteiro se transforma no palco do futebol. Alemanha 2006, África do Sul 2010, Brasil 2014. Você sentia a energia tomando conta do lugar. Agora, como criar essa atmosfera se a Copa está espalhada em 3 países tão diferentes? Não cria. É quase como se fossem 3 Copas separadas, só que com o mesmo nome. Perde encanto, perde a alma. Mas a FIFA não tomou essa decisão por acaso. Claro que tem uma palavra mágica por trás. Dinheiro. Expansão para 48 seleções significa mais transmissões, mais ingressos, mais patrocínios. A FIFA estima que só esse aumento vai gerar bilhões extras. Pera, que aqui ele já entrou num outro ponto, né? Aqui ele já tá tocando aí no aumento de número de seleções na Copa. Aí eu já sou favorável, né? Também já me expressei sobre isso no canal aí. A gente tem feito alguns vídeos aí sobre eliminatórias, né? Especialmente sobre Cabo Verde, né? Ficamos muito felizes com a classificação dos nossos irmãos. E eu já disse, eu estou totalmente favorável ao aumento do número de seleções, porque proporciona a mais países jogarem a Copa, né? E países que nunca haviam jogado vão poder jogar pela primeira vez, né? Além do Cabo Verde, temos aí a Jordânia e o... agora me fugiu, mas acho que é o Cazaquistão, se eu não estiver errado. Se eu estiver errado, me corrija nos comentários. O problema é que essa obsessão pelo lucro pode matar a qualidade. Mais time significa também mais jogos ruins. Vamos ser sinceros, nem todas as seleções que vão entrar nesse bolo têm nível pra jogar uma Copa. Já viu jogos de eliminatórias onde o placar é 8? Isso aí é balela, né? Isso é balela, né? Esse negócio do nível técnico aí, não mete essa, que não é assim, né? A gente já viu jogos de nível técnicos inferiores com... desde quando a Copa tinha 24 seleções, né? E não é só sobre o futebol de alto nível, assim. Em primeiro lugar que qualquer seleção, por
menor que seja a sua colocação no ranking da FIFA, quem vai lá jogar não vai ser um bando de pangaré, não vai ser um bando de perna de pau, não. E, segundo lugar, a gente sabe que o pega pra capar da Copa, né? A hora que ferve o quisuco, a hora que azeda a marmita, a hora que desgraça Goiás, é a partir do mata-mata, né? E nessa Copa vai ter uma fase a mais, aí uma pré-oitavas de final, uma 16avas aí do final, e aí o quisuco ferve, mano. Pô, dá chance pros caras jogar, mano. Esse bagulho de... em nível técnico, não tem nada a ver, mano. 0? Pois é, prepare-se para ver isso acontecendo em plena fase de grupos. E aí vem a pergunta, será que o público vai aguentar ver tantos jogos sem emoção? Não vai e ter se esse você bagulho de acha que 8 a 0, isso não importa, pensa no calendário. Hoje em dia, os jogadores já reclamam do excesso de partidas. Champions, ligas nacionais, copas locais, amistosos, eliminatórias. Agora adiciona uma Copa com quase o dobro de jogos. O risco de lesão vai disparar. As estrelas chegam exaustas e a gente pode acabar com um torneio sem brilho porque os craques simplesmente não aguentam mais jogar no mesmo nível. Também aumentou a medicina esportiva, né? Fisioterapia, tudo, né? Aumentou a qualidade, né? A prevenção de lesões, algo assim incrível. E em relação ao calendário, eu acho que ele está se referindo bem aí ao futebol brasileiro, né, pelo que ele disse, né? E o presidente da CBF já fez alterações significativas no calendário para a partir do ano que vem. Tá perfeito? Ainda não. Nem sei se eu deveria usar a palavra ainda, né? Porque talvez nem fique perfeito, mas vai ficar muito melhor do que já está e dá para melhorar ainda, né? Esse presidente da CBF, ele entrou prometendo. Eu desconfiei que não ia entregar nada, né? Que ia ser só mais um, afinal de contas, olha o nível de presidentes que a CBF teve nos últimos anos, mas realmente o cara chegou fazendo, né? Então, assim, o calendário já tá melhor pro ano que vem. E a medicina esportiva melhor ainda do que já foi a cada Copa que passou. Lembra quando o Neymar se machucou em 2014 e o Brasil perdeu o brilho? Imagina isso em escala global, com vários craques estourados antes da final. Outro detalhe que parece pequeno, mas não é, os horários. Para agradar todo mundo, a FIFA vai... Cara, só antes dele falar do horário, o Brasil perdeu o brilho porque Neymar se machucou na Copa 2014, irmão. Mocidade, pela primeira vez eu tô vendo que nesse vídeo aqui eu vou mais discordar do que concordar, né, mano? Um absurdo isso, falar um bagulho desse, irmão. Com todo respeito aí, né, seu vídeo aí, né, de extrema qualidade, mas nada a ver, nada a ver. Equilibrar fusos horários entre América do Norte, Europa e Ásia. Isso pode resultar em jogos acontecendo em horas absurdas, só pra caber na TV. Quem sofre? O torcedor, que perde a chance de viver a Copa em tempo real. Pera aí, ele falou em Ásia ali, né? Eu achei que ele ia falar em relação ao horário a México, Estados Unidos e Canadá. Mano, é óbvio que quem tá lá no Japão, na China, na Coreia do Sul, vai assistir a Copa no inicinho da manhã, talvez de madrugada, igual quando a Copa foi lá no Japão e na Coreia, mano. Aqui no Brasil a gente acordava às 5 horas da manhã pro jogo do Brasil, tá ligado? O Brasil foi pentacampeão de manhã. Aliás, até quando o Brasil foi tetra, né, eu me lembro que eu era criança, eu tinha 12 anos de idade, lá em Santa Felicidade, ali em Curitiba, assim, o Brasil foi tetra numa tarde do domingo, assim, mano, a Avenida Manuel Ribas lá em Santa Felicidade tomada, assim, ó, de multidão, carro, caminhão, aquela festa, assim. Aí, passados alguns anos, já em 2002, né, 2002, aí eu já tinha 20 anos, né, ou 18. 18. Tinha 18. O jogo foi bem cedinho de manhã, a galera saiu dar uma comemorada, tal, bateu a fome, todo mundo vazou almoçar, depois do almoço não tinha mais nada, né? Então, não tem como agradar o mundo inteiro em relação ao horário do jogo, né, irmão? Se a audiência começar a cair, esse $1 bilhão extra que a FIFA tanto quer pode virar poeira. Não vira, mano. E falando em torcedores, vamos conversar sobre acessibilidade. Viajar para assistir a uma Copa já não é barato. Agora, imagina que você comprou ingressos para acompanhar a sua seleção. Primeiro jogo em Vancouver, segundo em Miami, terceiro do México. Só a passagem aérea já é uma fortuna. Fora hospedagem, transporte local, alimentação. Essa Copa vai ser, na prática, para os ricos. A grande massa de torcedores, que sempre deu vida e alma às arquibancadas, pode ficar de fora. Pera aí, mano. Sempre Copa foi pros ricos. Essa grande massa aí, mano, era uma grande massa de ricos aí, de pessoa com grana, tá ligado? Copa nunca foi pra galera humilde aí, mano. Teve Copa no Brasil aqui em 2014, teve jogo na cidade que eu morava, Curitiba, eu não conseguia ir a nenhum jogo, porque o ingresso era extremamente caro, mano. Então isso aí não tem nada a ver, não. Sem torcida popular, a festa perde cor.
Esse é um ponto delicado, porque uma das maiores magias da Copa é justamente a mistura de culturas nas arquibancadas. O torcedor africano pintado da cabeça aos pés, o mexicano com um sombreiro gigante, os brasileiros cantando sem parar. Brasileiro cantando sem parar, a gente sabe que jogo da seleção, assim, a torcida não tem aquela química, assim, né, mano? Nesse ponto aí eu vou tirar o chapéu pros argentinos, né? Os argentinos fazem uma festa em jogo da seleção. Aqui no Brasil, mano, tem esse movimento verde-amarelo aí, né, cara, que o bagulho não consegue pegar, né, mano? E... em relação aos jogos ali, né, que ele falou que o torcedor vai acompanhar a sua seleção, vai ter que ir de um lado ao outro, dos Estados Unidos, México, Canadá. Eu imagino que não será assim, né? Vamos ver no sorteio aí, dia 5 de dezembro, como que serão definidas as sedes, mas eu imagino que a FIFA vai ter um mínimo de noção e que os grupos serão regionalizados ali, sabe? Então, assim, vai ter um jogo numa cidade de um grupo, o outro jogo desse mesmo grupo deve ser na cidade mais próxima, né? Porque são distâncias homéricas, né? Se fizerem do jeito que o Mano tá falando aí no vídeo, fica totalmente impraticável, mas eu não acredito que vai ser assim. Vamos ver dia 5 de dezembro. 2026 corre o risco de a festa ser mais corporativa do que popular. Empresas comprando ingressos em massa para clientes, arquibancadas cheias de VIPs, de terno. Isso pode transformar a Copa em algo engessado, artificial. E ainda tem a questão política. Estados Unidos, Canadá e México não têm exatamente a mesma relação com o futebol. No México, o esporte é paixão nacional. No Canadá, o futebol ainda engatinha. Nos estados, o futebol sempre foi ofuscado pelo basquete, futebol americano e beisebol. O risco é a atmosfera da Copa ficar desequilibrada. Alguns estádios fervendo, outros praticamente mornos. E vamos falar sério, a Copa do Mundo precisa de caldeirão. Sem isso não tem graça. Outro problema grave, impacto ambiental. Nem questão de caldeirão, né, mano? Mas realmente isso tem a ver, né? Tipo assim, os estádios eles vão estar tomados de estrangeiros, né? Independente de se o jogo venha a ser no Canadá, nos Estados Unidos ou no México, né? Mas realmente, assim, uma boa porcentagem dos ingressos ali, principalmente camarotes, né, áreas mais VIP, assim, são destinados a empresas, patrocinadores aí que distribuem de acordo com cada um da sua maneira lá os ingressos, né? Mas assim, sempre vai ter os mexicanos de chapelão, com aqueles chapelão, assim, vai ter a festa normal da Copa, mas é uma festa pra rico, né, mano? Isso nunca foi pra pobre, mano, infelizmente, né? Imagina a quantidade de voos necessários para transportar seleções, torcedores e equipes de imprensa por distâncias continentais. Já estamos vivendo uma era em que eventos esportivos são criticados pelo impacto climático. E essa Copa pode ser um prato cheio para ativistas detonarem a FIFA. E a FIFA adora falar de responsabilidade social, de legado verde, mas quando você olha para essa logística absurda, não dá para levar a sério. Pô, mano, mais um ponto aí que eu vou ter que discordar, né, mano? Primeiro lugar, a FIFA vai cagar para o que o ativista fala, tá ligado? Segundo lugar, mano, os Estados Unidos, cara, é cheio de voo o tempo inteiro de um lado para outro, mano. O bagulho é muito grande, cara. Não vai... por causa da Copa vai ter mais voo. Não. Mano, é óbvio, é um evento, né, cara? Tipo, mas não é nada que já não tenha voo pra cacete lá. Verdadeiro mentira. Agora deixa eu te contar um detalhe que pouca gente comenta. Essa ideia de 3 sedes não foi exatamente porque a FIFA achou bonito unir países. Foi uma solução política. A candidatura do ZEUA sozinha enfrentava resistência. E unir com Canadá e México tornou a proposta praticamente imbatível. Foi estratégia. Mas quando a estratégia política passa por cima da experiência do torcedor e da qualidade do futebol, o resultado geralmente não é dos melhores. E falando em qualidade, vamos mergulhar mais fundo no formato. Até 2020... Bom, isso aí eu acho que todo mundo sabe, né? Isso aí não é novidade pra ninguém, né? Que não é por amizadezinha entre os países e tal, né? 2022, a Copa tinha 32 seleções divididas em 8 grupos de 4. Cada grupo tinha aquela fase divertida, cheia de combinações possíveis e sempre havia chance de zebra. Agora, com 48 seleções, a FIFA teve que inventar um novo esquema. 12 grupos de 4 times. E aí começa a dor de cabeça. Com tantos grupos, fica difícil até para o público entender quem se classifica. É quase como uma fase de grupos da Libertadores multiplicada por 3. Confusão garantida. E torcedor confuso é torcedor desanimado. E aí vem outro detalhe. Mano, sei lá, mano, a impressão que eu tô tendo é que o mano que gravou o vídeo não acompanha futebol, mano. Como é que o torcedor não vai entender o regulamento da competição? Nada a ver, nada a ver. Quantidade não é qualidade. A gente vai ver seleções se estreando que nunca tiveram tradição no futebol. É bonito bom, dar chance né? para países menores, claro, mas isso pode diluir o nível técnico. Imagina a Alemanha enfrentando uma seleção estreante sem qualquer histórico. O jogo perde graça. As zebras são legais quando são raras, mas quando viram rotina, perdem o charme. Agora, vamos falar sobre o sobre isso eu já falei, né? Não vou pausar de volta. A Copa de 2026 será maior, mais longa e vai bagunçar ainda mais os campeonatos nacionais. A Premier League, La Liga, Série A, todos já sofrem com jogadores exaustos voltando da Copa.
Com mais jogos, esse problema só aumenta. Os clubes já estão de cabelo em pé e a relação FIFA-clubes pode ficar ainda mais azeda. Isso não afeta só o Mundial, mas todo o futebol mundial nos anos seguintes. E claro, não dá pra ignorar a corrupção e os interesses da FIFA. Historicamente, decisões de Copa do Mundo não foram exatamente sobre esporte. Rússia 2018, Qatar 2022, sempre existiram polêmicas. Então, quando você vê uma mudança desse tamanho, não dá pra acreditar que foi apenas pelo amor ao futebol. É negócio, é poder, é influência. E o futebol, muitas vezes, fica em segundo plano. Mas, talvez, o maior erro da FIFA seja subestimar o torcedor. Eles acreditam que, porque é a Copa, todo mundo vai aceitar qualquer mudança. Só que não é bem assim. O público é exigente, e se a experiência não for boa, a magia pode se perder. E se a magia da Copa se perder, aí não há dinheiro no mundo que compense. Agora, pensa no futuro. Se a Copa de 2026 der errado, pode ser um ponto de virada. Torcedores podem se desinteressar, patrocinadores podem recuar e até o prestígio da FIFA pode despencar. O Mundial é o maior produto esportivo do planeta. Mais produtos só sobrevivem se entregarem emoção e qualidade. Mano, deixa eu te contar uma coisa. Eu acho que realmente você não acompanha futebol, irmão. A FIFA não tem prestígio nenhum entre os torcedores, irmão. Não tem, mano. Tá ligado? E patrocinador sempre vai ter. E a Copa não vai perder a sua magia, mano. Tá ligado? É que talvez assim... talvez você não acompanhe o futebol a fundo, mas, mano, o torcedor fica 4 anos louco, babando pra chegar Copa do Mundo, pra ver qual que vai ser a música, a bola aí que acabou de ser apresentada. Tudo, mano, aquele clima, assim, ó, ligar com a televisão, assim, ó, 24 horas por dia, futebol, futebol, futebol. O torcedor vai amar que vai ter mais seleções e que vai ter mais jogos, mano. Não viaja não, Se virar irmão. só mais um negócio gigante e vazio, ele perde o sentido. Então, resumindo, Vai ser vazio, a mano. Copa do Mundo de 2026 será um erro porque é grande demais, confusa demais, cara demais e, no fim das contas, pode entregar menos do que promete. Mas não significa melhor. Não é grande demais, não é nem um pouco confusa, e não é cara demais, é extremamente rentável, né? É cara pro torcedor, mas a FIFA nunca fez a Copa pensando pro torcedor pobre, pro torcedor humilde. Isso eu digo a Copa presencialmente, né? Dentro do estádio e tal. Ela sempre fez pro público ricaço, mano. E o público ricaço sempre vai ter dinheiro pra ir, mano. Você tá viajando. E o risco é transformar a maior festa do futebol em um evento frio, sem alma e sem a paixão que fez a gente se apaixonar pelo jogo em primeiro lugar. E agora eu quero saber, você acha que a FIFA está certa em expandir a Copa ou que isso vai matar o encanto? Bom, eu já deixei bastante a minha opinião aí no vídeo, aí, né? Aliás, acho que esse foi um dos vídeos que eu mais pausei para dar opinião e, sem sombra de dúvidas, foi o vídeo que eu mais discordei das opiniões aqui no canal. Então, para mim, só resumindo, a FIFA está certíssima em aumentar o número de seleções, pelas razões que eu expliquei no vídeo, só está errada em insistir nesse negócio de mais de um país sede ao mesmo tempo. Mas eu não vou me estender muito aqui, porque, como eu disse, já falei aí minhas opiniões durante o vídeo, e eu quero saber da opinião de você que está assistindo. Então, comenta tudo que você tem para comentar aí, me diz os pontos que você concorda e discorda comigo e com o mano que fez o vídeo aí. É isso aí, mocidade, tamo junto, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e de deixar o like pra nós. Até a próxima!